Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida dessas crianças, te suplicamos as tuas bênçãos, o teu cuidado agora sobre a vida delas nesse momento de culto. Abençoa a vida destas professoras também ricamente, dá-lhes sabedoria do alto, iluminação, Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, para que elas, da melhor forma possível, possam ensinar essas crianças a teus preceitos e mandamentos para as suas vidas. Faz com que essa semente frutifique e destas crianças aqui saiam servos e servas fiéis e dispostos a trabalhar por ti quando crescer. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 14. Nós estamos ainda nesse mês tratando a respeito do segundo propósito da missão da nossa igreja. Estamos tratando a respeito do edificar. A peça foi apresentada aqui pelo Ministério de Teatro da nossa igreja, muito bem apresentada, com algum certo exagero para nos chamar a atenção, contudo, não com coisas que não acontecem no culto, tá? Eu agora me esqueci de pedir a autorização. Lembrei que eu me esqueci de pedir a autorização, mas creio que não será nada demais. Essa peça foi feita por eles baseada em coisas que eles confessaram fazerem durante o culto e coisas que eles veem muito acontecer durante o culto, não em outras igrejas. Eles são aqui na nossa igreja. Coisas que eles veem acontecer aqui. Coisas que eles mesmos fazem no culto ou confessaram fazer em algum momento no culto aqui na nossa igreja. E a grande verdade é que, embora tenha sido impossível segurar a risada, isso transmite uma grande verdade, porque a forma como nós oferecemos o culto a Deus quando nós estamos à igreja, ela reflete diretamente como está o nosso relacionamento com Deus. A forma como eu e você oferecemos o nosso culto a Deus aqui na igreja, ela reflete diretamente e naturalmente como está o meu relacionamento e o seu com Deus. O culto na igreja, ele tem uma função específica. O culto é prestado a Deus a fim de louvá-lo, de engrandecê-lo, de adorá-lo, porém, olhando um objetivo horizontal, aqui, o culto ele tem a finalidade de edificar a igreja de Deus. É uma das maiores armas que a igreja tem, a fim de usar para edificar uns aos outros. Ou seja, a finalidade desse momento que nós estamos tendo aqui, ele tem a finalidade de edificar as nossas vidas, de nós sermos edificados através deste momento de vida. É por isso que eu e você precisamos ter muito cuidado na forma que nós estamos oferecendo o nosso culto a Deus, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos pensando, o tipo de atitude que nós estamos tendo, a forma como nós estamos nos preparando para o nosso momento de culto aqui na igreja. Então lembre-se disso a todo momento, enquanto nós estivermos compartilhando o texto que será exposto hoje. A forma como você oferece o seu culto a Deus aqui na igreja reflete como está o seu relacionamento com Deus. Reflete a forma que você encara Deus na sua vida. Ela é refletida, dentre outras formas, com a maneira que você oferece culto ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 26, contudo, depois nós vamos ler alguns outros textos para um melhor entendimento do contexto da passagem, daquilo que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26, nos diz o apóstolo Paulo: que fazer, pois, irmão? Quando vos reunires, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua,
e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro em que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque a mulher é vergonhoso de falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor, o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e honra. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te suplicamos por tua graça nesse momento, nos dando entendimento, nos dando a compreensão da tua palavra, nos dando sabedoria do alto na forma de aplicá-la às nossas vidas. Que nós possamos em tudo empreender o máximo de esforço para colocar tudo isso que a tua palavra tem para nós em prática, e essas coisas possam ser marcas nossas, marcas da tua igreja, sejam atitudes vividas constantemente aqui no nosso meio. Nós te suplicamos isso com muito temor diante de ti, e nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui está um texto muito conhecido, também um tanto quanto muito polêmico, esse capítulo 14 da Epístola de Paulo aos Coríntios. Para você entender um pouco o contexto, nós vamos comentar a respeito de outros capítulos dessa mesma epístola. A igreja de Corinto é uma igreja extremamente complicada, uma igreja extremamente difícil de se pastorear, e o apóstolo Paulo pastoreou aquela igreja e teve um cuidado imenso e um amor imenso na forma de lidar com aquela igreja. Eles tinham, dentre tantos problemas, um específico que dizia respeito a um momento de culto ou a ordem de culto daqueles crentes em Corinto. Eles tinham muita dificuldade e eles pecavam muito no que dizia respeito ao culto, quando eles se reuniam para oferecer um culto ao Senhor. A prova disso aqui, desde alguns capítulos atrás, o apóstolo Paulo vem falando sobre isso, como por exemplo no capítulo 11. Capítulo 11 que nós lemos tanto, às vezes, no momento de Santa Ceia, Paulo exorta aqueles crentes que eles estavam tendo atitudes completamente erradas no momento de ceia vivido por ele. Alguns estavam comendo de forma extravagante, outros estavam bebendo também de forma extravagante, a chegar ao ponto de se embriagarem. E você pode se lembrar que o momento de ceia, naquele tempo ali, naquela igreja, era um momento celebrado juntamente com algumas refeições comunitárias que a igreja fazia. Então eles se reuniam para uma refeição comunitária, e naquele momento ali a ceia do Senhor, ela era celebrada. E aquela igreja estava errando e estava falhando naquele momento de Santa Ceia. Uns se embriagavam, outros comiam demais, muitos não esperavam os outros irmãos chegarem para se alimentar juntamente. Aqueles mais abastados de comida não compartilhavam suas comidas com os mais pobres. Muitas vezes os mais pobres, quando tinham ali uma oportunidade de se alimentar um pouco melhor,
eles não podiam participar, eles não podiam assim fazer, eles não podiam se alimentar melhor, porque as pessoas não compartilhavam e muitas vezes não esperavam eles chegarem lá para então participarem daquele momento. E aqui no capítulo 11, Paulo vai exortar duramente àqueles irmãos o porquê, mostrando o que eles estavam fazendo de errado. No capítulo 12, o apóstolo Paulo começa talvez aqui a falar um dos assuntos mais polêmicos da sua carta. Capítulo 12, Paulo começa a falar acerca dos dons espirituais. A igreja em Corinto tinha uma mania muito grande de querer evidenciar os dons espirituais que eles tinham. Sobretudo o dom, e isso aí não é novidade, você sabe, você deve saber, sobretudo o dom de línguas estranhas. Eles tinham em mente, eles achavam, eles pensavam que quanto mais evidenciassem e demonstrassem, quanto mais eles falassem em línguas, isso era um sinal de uma maior espiritualidade, de uma maior intimidade com Deus. Isso mostrava que eles eram pessoas mais cheias do Espírito Santo, mais conhecedoras e mais íntimas do Senhor. Então eles tentavam evidenciar e muito a questão do dom de línguas estranhas. A ponto de que é preciso, no capítulo 12, o apóstolo Paulo começar a falar acerca dos dons espirituais. Não só do de línguas, mas do de profecias e de tantos outros. E a ideia de Paulo aqui no capítulo 12, a partir do versículo 12, ele vai mostrar que o intuito dos dons espirituais é de ajudar, é de fazer com que a igreja alcance uma unidade orgânica. Ou seja, que os dons espirituais contribuam, todos eles, para que a igreja esteja unida e para que a igreja seja uma só. Para que a igreja atinja uma unidade que Cristo assim o quer. Então Paulo começa a falar aqui no capítulo 12 a respeito dos dons espirituais e dessa guerra que havia dentro daqueles crentes. No capítulo 13, então, Paulo vai mostrar o maior de todos os dons que deve ser evidenciado na vida daqueles crentes. Paulo vai falar do amor. Nós bem conhecemos o capítulo 13. Paulo vai mostrar que o amor é superior ao dom de línguas, por exemplo, e ele começa dizendo, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, eu nada serei. Paulo vai mostrar que o amor é superior ao dom de profecias, por exemplo. Ele diz, olha, eu posso profetizar, eu posso revelar, eu posso ter o conhecimento da ciência e de tantas outras coisas, porém, se eu não tiver amor, nada vai adiantar. Ao final do capítulo 13, ele chega à conclusão mostrando de que, olha, não há mais nada, não há nada mais sublime, não há nada maior do que o amor. Esse amor deve ser vivido na vida de vocês, gente. Esse amor deve ser vivido dentro da igreja. E entramos aqui no capítulo 14. O apóstolo Paulo volta então a falar a respeito de alguns dons espirituais. Porém, aqui ele vai tratar sobre dois dons especificamente de uma forma muito especial. Paulo, aqui no início do capítulo 14, ele vai falar a respeito do dom de línguas e do dom de profecia. Havia meio que uma rixa entre aqueles que tinham o dom de profecia e o dom de língua. A verdade é que era mais por aqueles que tinham o dom de línguas. Eles queriam usar esse dom a todo momento, de qualquer forma, de qualquer jeito. É por isso que o apóstolo Paulo aqui vai exortá-los como eles deveriam usar esse dom. E vai exortar também aqueles que tinham o dom de profecia, como eles deveriam usar o dom de profecia. Até chegar ao versículo 26 que nós lemos. Quando Paulo aqui, a partir do versículo 26, vai dar algumas ordens práticas de como deve ser o culto. Aquele culto que agrada a Deus, aquele culto que de fato adora ao Senhor. No início do capítulo 14, Paulo exorta aqueles irmãos a usarem com zelo, com sabedoria, os dons espirituais. Paulo vai comparar esses dois dons, o dom de línguas estranhas e o dom de profecia. E Paulo vai dizer, olha, o dom de profecia é superior ao dom de língua. E ele usa aqui alguns argumentos pelos quais ele está defendendo essa tese de que, ou essa verdade de que o dom de profecia é superior ao dom de língua.
nós podemos já concluir aqui, embora vamos olhar alguns versículos que ele nos fala. Paulo mostra, olha, em primeiro lugar, é o seguinte: o dom de línguas, ele precisa necessariamente, para ser falado na igreja, ele precisa necessariamente que haja uma outra pessoa que tenha também o dom de interpretar. Então, se há somente alguém que fale em línguas, esse dom ele não deve ser evidenciado, ele não deve ser usado na igreja, se não há quem interprete. Ele fala isso no capítulo 14, depois você pode ler com calma. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, o dom de línguas é falado numa língua de fato totalmente estranha, numa língua que é dada e revelada por Deus à pessoa que tenha aquele dom. Ninguém entende aquela língua que está sendo falada, a menos que tenha alguém que tenha o dom de interpretar línguas. São dois dons diferentes: o dom de falar línguas estranhas e o dom de interpretar línguas estranhas. A ponto de que aquela pessoa que fala línguas estranhas, ela não sabe aquilo que ela está falando. Ela está falando algo que está sendo comunicado diretamente a Deus. Mas ela não sabe aquilo que ela está falando. Então é baseado nisso que Paulo diz, olha, se você tem o dom de línguas, tenha cuidado quando você vai usar esse dom de línguas. Nós lemos algo a respeito disso. Paulo diz, cuidado, porque quando você começa a falar, ninguém entende, a menos que tenha alguém com o dom de interpretar as línguas, e ele se levante e comece a interpretar. E Paulo nos mostra, não só isso, mas ele diz o perigo de se usar o dom de línguas de qualquer forma ou de maneira desordenada. A partir do versículo 7, ou versículo 6, o apóstolo Paulo nos diz, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Paulo está dizendo, se eu for falar a vocês somente em línguas, que proveito eu vou ter se eu não falar de fato? E ele cita aqui quatro exemplos, ou 4 coisas, quando ele diz, se eu não falar por meio de revelação, de ciência, de profecia e de doutrina. Essas 4 coisas aqui, elas representam uma coisa que você conhece muito, que é pregação da palavra de Deus. Isso aqui representa a exposição da palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, não adianta nada se eu chegar e começar a falar com vocês somente em línguas estranhas, se eu não pregar a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus aqui era de voz audível e no idioma que eles estavam entendendo. Ou seja, Paulo diz, não adianta eu falar em línguas e não usar o dom de profecia, através da pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é profecia por parte do Senhor. Deus usa a pregação da palavra, da sua palavra, para profetizar a vida dos crentes, para ensinar os crentes. E mais à frente nós vamos ver quando Paulo fala mais uma vez a respeito disso, que ligando o dom de profecia à pregação da palavra de Deus. O versículo 7 ele continua dizendo, é assim que instrumentos inanimados, ele está fazendo aqui uma analogia ao falar em línguas. Versículo 7, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Essa é uma primeira alusão que ele diz a se sair usando o dom de língua na igreja sem aquela pessoa que interpreta. Ele faz uma primeira alusão aqui, é uma alusão a uma orquestra desafinada, vamos dizer assim. Paulo diz, olha, falar em línguas na igreja de qualquer jeito, sem ninguém interpretar, é como uma orquestra desafinada tentando tocar uma música, uma melodia, ninguém vai entender, né? E aí talvez você poderia imaginar o piano completamente desafinado e o violão também, e os dois tentando chegar a um consenso, tentando tocar uma mesma melodia de alguma música, nós não vamos entender absolutamente nada. E Paulo faz essa comparação aqui ao dom de línguas falado sem haver aquela pessoa que interprete. Paulo diz, olha, ninguém vai entender absolutamente nada do que se está falando. Vai ser como uma orquestra desafinada que não chega a lugar algum, não comunica absolutamente nada.
Esse é o primeiro exemplo que Paulo dá quando o dom de línguas é falado sem uma pessoa que interprete. No versículo 8, ele também dá um outro exemplo quando ele diz: pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Outro exemplo que Paulo diz aqui é com a trombeta emitindo som para um exército. Aqueles que já serviram o exército há algum tempo atrás sabem que a trombeta, ela emitia, ou a corneta, ela emitia alguns sons, e aqueles sons tinham comandos específicos. Tinha um comando de avançar, tinha um comando de recuar, um comando de virar para um lado, de virar para o outro, de fazer isso, de fazer aquilo. E o apóstolo Paulo aqui diz: olha, usar o dom de línguas na igreja, de qualquer forma, sem haver quem interprete, é como alguém usar a corneta ou a trombeta no exército, dando um som errado, um som que não existe. Aquele exército não vai saber o que fazer. Aquele exército não vai saber que atitude tomar, ou o que fazer naquele momento. Paulo diz: isso vai complicar aquele exército. Da mesma forma, pessoas que usam o dom de línguas na igreja, sem ser de forma ordenada, sem haver quem interprete esse tipo de dom, não está adiantando nada você fazer isso. Porque as pessoas não estão entendendo o que você está falando. E você não está contribuindo para a edificação da igreja. Você não está edificando a vida de ninguém. Mas ainda há um terceiro exemplo, nos versículos 9 e 10, que Paulo compara aquelas pessoas que usavam o dom de línguas na igreja de forma desordenada, quando ele diz, versículo 9: assim vós, se com a língua não discerdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Paulo diz: olha, você palavras ao vento. No versículo 10, então, ele diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes do mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Versículo 11: se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. A terceira e última alusão que Paulo faz com aquelas pessoas que usavam o dom de línguas de qualquer forma na igreja é: olha, pense em dois estrangeiros conversando, cada um na sua língua. E aí você pode imaginar um brasileiro e um russo. O brasileiro só sabe falar português, o russo só sabe falar russo. Esses dois conversando, eles não vão se entender, eles não vão chegar a lugar algum. E Paulo diz: vocês que falam língua de qualquer forma, de qualquer maneira, vocês que falam línguas sem ter quem interprete, vocês estão como que um estrangeiro falando a outro estrangeiro e absolutamente ninguém entende. E ele toma aqui esse exemplo para ele mesmo. Paulo tinha o dom de línguas. Paulo era apóstolo, ele tinha de fato esse dom. Então ele aqui estava dizendo, lembre-se que nós vemos no versículo 6, se eu chegar a vocês e começar a falar somente em línguas, ele diz: em primeiro lugar, eu vou ser como que uma orquestra desafinada. Eu não vou conseguir comunicar aquilo que eu quero. Em segundo lugar, eu vou ser como que uma corneta dando um som errado, um som incerto a um exército. O exército não sabe o que fazer. Em terceiro lugar, eu vou ser como que um estrangeiro falando na minha língua para outros estrangeiros que só entendem em outra língua, em outro idioma. Eu não vou conseguir comunicar absolutamente nada. É isso que o apóstolo Paulo chega a dizer e a exortar aquelas pessoas. Tenham cuidado na forma que vocês estão usando o dom de vocês, e aqui de uma forma especial, o dom de línguas. Ele continua aqui nos últimos versículos, até o versículo 19, falando a respeito disso. Quando ele chega então a partir do versículo 20, do versículo 20 até o versículo 25, ele fala aqui algo muito sério. Observe o que o apóstolo Paulo nos diz, a partir do versículo 20: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim sede crianças, quanto ao juízo sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, ele cita uma passagem de Isaías aqui no capítulo 28, quando ele diz: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas as línguas constituem um sinal para os incrédulos. Mas a profecia
não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás louco? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Paulo, mais uma vez aqui, ele compara os dois dons, o dom de profecia e o dom de línguas. E ele aqui nos diz algo que é extremamente sério a respeito do dom de línguas. Quando ele fala, olha, o dom de línguas estranhas é sinal de juízo para os incrédulos e não para os crentes. E ele cita aqui uma passagem de Isaías 28, que está citando também a passagem que se encontra lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28. Deus chega para o povo e apresenta duas relações de bênção e maldição ao povo. Deus diz, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar a vida de vocês. Se vocês me desobedecerem, eu vou derramar castigo e maldição sobre a vida de vocês. E a lista de maldição, ela é bem grande. Deus começa a dizer, olha, se vocês me desobedecerem, eu vou trazer peste, eu vou trazer praga, eu vou trazer juízo, eu vou trazer morte, eu vou trazer guerra, eu vou trazer bem muita coisa para cima de vocês. E chega um momento em que Deus traz um sinal, como sendo um sinal de maldição sobre aquele povo, dizendo, no dia em que vocês me desobedecerem, eu vou levantar um exército que vai trazer juízo sobre vocês e vai destruir com vocês, vai acabar com vocês. E esse exército vai chegar falando em outras línguas que vocês não vão entender. Eu vou levantar um outro povo que não é judeu. E eles vão chegar perto de vocês, eles vão entrar na cidade de vocês e vão acabar com vocês, vão acabar com a cidade de vocês. Deus havia feito essa profecia, Deus havia feito essa promessa ao povo. E um dos sinais era esse, olha, eu vou levantar um povo. E vocês vão se lembrar, porque vocês vão escutar esse povo chegando, falando em outras línguas, eles vão entrar e vão acabar com vocês. Ou seja, se em algum momento os judeus estivessem vivendo a vida de desobediência, e eles estavam lá em Jerusalém, e daqui a pouco eles começassem a ouvir como que um exército ao redor da cidade, falando em línguas que eles não entendiam, não compreendiam, eles iam se lembrar de Deuteronômio 28. E eles iam dizer, isso é sinal de maldição de Deus. Isso é sinal do castigo de Deus sobre as nossas vidas. Isaías 28, esse texto, ele é mais uma vez falado, essa palavra é mais uma vez falada, repetida pelo profeta Isaías, quando Deus diz, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Isso acontece mais uma vez no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Você pode lembrar, o Espírito Santo desce sobre ali os discípulos, sobre os apóstolos, eles começam então a pregar a palavra do Senhor. Eles começam a falar em uma língua que cada uma daquelas pessoas que estão lá entendem em suas línguas, e alguns acham que os apóstolos estavam bêbados ou loucos, acharam que Pedro estava bêbado, estava louco, por estar falando uma língua completamente estranha, uma língua louca. E se você bem lembrar, algum tempo depois daquele dia de Pentecostes, o que aconteceu com os judeus? Roma invadiu e acabou com os judeus, acabou com aquela cidade. Eles tiveram juízo sobre eles. E talvez, quando Roma estivesse invadindo a cidade de Jerusalém, talvez eles podem ter lembrado e ter dito, opa, tem gente chegando falando um idioma aí que a gente não conhece. Isso já nos foi dito há algum tempo atrás. Deus está derramando juízo sobre as nossas vidas. E aqui o apóstolo Paulo diz, olha, quando vocês começam a falar em línguas de maneira desordenada, se entra alguém que é um indouto ou incrédulo, ou seja, entra um descrente, que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a Deus, que não tem a Cristo Jesus, e ele entra, e vocês estão falando em línguas, eles vão olhar para vocês e vão dizer, são loucos. Ou seja,
a língua estranha, ela vai constituir um sinal de juízo, de separação, e não um sinal de junção, e não um sinal de atrair aquelas pessoas. Mas aqueles incrédulos, eles vão se afastar, eles vão sair de perto de vocês, porque eles não vão entender absolutamente nada que está sendo dito. Para eles isso vai ser loucura. E de fato isso tem acontecido e acontecido muito. Nós crentes temos sido tantas vezes ridicularizados por conta de pessoas que estão tendo atitudes como essas, por exemplo, de falar em línguas de qualquer forma, a todo tempo e a todo momento. E muitas vezes nós somos ridicularizados por isso. Se você não foi ainda, eu fui. Eu fui. Pessoas que estão nas rádios e nas televisões, pregando, em algum determinado começam a falar em línguas, coisas que ninguém, absolutamente ninguém tem. Nem. E se é que de fato tem o dom de língua? Essas pessoas não estão edificando a igreja. Essas pessoas não estão contribuindo para a edificação da igreja, mas elas estão contribuindo para uma certa ridicularização por parte daqueles incrédulos que não conhecem a palavra de Deus. Elas não estão ajudando, elas estão de alguma forma espalhando. Mas Paulo diz, olha, se alguns começam, ou se todos começam a profetizar, e entra algum descrente na igreja, ele então vai ouvir tudo que está sendo falado na língua dele, ele vai entender a pregação da palavra de Deus. Ele vai entender a profecia acerca da palavra de Deus, e ele vai ser confrontado em seu coração com aqueles valores. E ele pode vir a se converter, ele pode vir a ter uma consciência da necessidade de um arrependimento por tudo aquilo que ele vai estar ouvindo. Essa comparação que Paulo faz dos versículos aqui de 20 até 25. Ele mais uma vez estava defendendo, olha, o dom de profecia, ou seja, o dom da pregação da palavra, é superior ao dom de Deus. Paulo não estava em momento algum, meus irmãos, dizendo que o dom de línguas era algo antibíblico, era algo que não vinha de Deus. Não. Mas Paulo estava falando a respeito da forma de se usar o dom de línguas. E então ele chega aqui a partir do versículo 26, que é essa passagem que nós vemos hoje, a passagem principal que nós vamos nos reter. Quando ele começa agora a dizer algumas implicações práticas ou alguns conselhos práticos que aqueles irmãos deveriam aplicar no culto, no momento do culto deles, visando a edificação da igreja. Eles deveriam ter atitudes que iriam agradar a Deus e contribuir para que aquela igreja fosse edificada. Versículo 26, ele diz: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, o outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Paulo diz, olha, há uma diversidade de dons. Pode ter alguns que têm o dom de língua, outros que têm o dom de interpretar, e isso vai servir para a edificação da igreja. Há aqueles que vão ter o dom da profecia, o dom da pregação da palavra de Deus, e isso deve servir para a edificação da igreja. No versículo 27, então, ele continua dizendo, no caso de alguém falar em outra língua. Agora, a forma exata de se usar esses dois dons. Versículo 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Paulo está dizendo, tem o dom de línguas, você vai falar em línguas, tudo bem. Mas deve ser feito dessa forma. Apenas dois falam, ou quando muito, já que vocês gostam muito de falar, tudo bem, mais um aí. 3 no máximo. Porém, deve ser feito de forma sucessiva. Um fala, depois outro fala, depois outro fala. Porém, vocês só falam em línguas se houver quem interprete estas línguas. Se houver quem tem o dom de interpretar tais línguas, aí vocês podem falar em línguas, porque vocês vão estar edificando a igreja do Senhor Jesus. Vocês vão estar contribuindo para a edificação da igreja.
porque alguém vai interpretar e aquelas pessoas todas vão entender aquilo que vocês estão dizendo. Mas se não há quem interprete, Paulo diz: fique calado na igreja e fale somente para Deus. Você quer usar o seu dom de língua de qualquer forma, de qualquer maneira, não há quem interprete, então fique calado e fale você somente para Deus. Porque Deus vai estar entendendo aquilo que você está querendo dizer. E você vai poder ser edificado. Mas não fale língua se não houver quem interprete. Porque você não vai edificar aquela igreja. Você não vai contribuir para a edificação daquela igreja. Eu e você precisamos ter cuidado com esse tipo de coisa. Lembre-se, Paulo não estava dando a opinião dele a respeito do dom de línguas, do dom de profecias, ou como o culto deveria acontecer. Não é a opinião do apóstolo Paulo. Mas lembremos que Paulo está escrevendo a palavra de Deus, ou seja, Paulo está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus a dizer: os dons espirituais devem ser usados desta forma. Então não olhe para esse texto dizendo: Paulo não gostava do dom de línguas, é por isso que Paulo está condenando os irmãos. Ele não está condenando, ele está exortando aqueles irmãos. Ele não tinha nada contra o dom de línguas. Paulo tinha o dom de línguas. Paulo falava também em línguas. Mas Paulo está dizendo como deve ser tido a ordem do culto, a fim de oferecer um culto que Deus se agrada dele, e a fim de oferecer um culto que seja capaz de edificar a vida da igreja, a vida dos irmãos, a vida uns dos outros. É isso que Paulo está falando. Mas ele exorta também aqueles que tinham o dom de profecia, aquele dom que ele estava dizendo que era superior ao dom de línguas. Paulo se vira para aquelas pessoas também e exorta aquelas pessoas. No versículo 29, ele diz lá: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro em que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, no versículo 29, Paulo começa dizendo: olha, vocês que têm o dom de profetizar, que têm o dom de pregar a palavra de Deus, há uma exortação para vocês também. Quando vocês forem pregar, que seja 2 ou 3 ou mais. Que não seja também muitas pessoas se levantando para exercer o seu dom de profecia, o seu dom de pregar a palavra de Deus. Mas apenas 2 ou 3. Se, porém, ele diz, vier revelação a alguém, a alguma outra pessoa que está sentada, ela pode sim falar, e aquela primeira que estava falando, então se cala, ele espera que ela fale. Porém, aqui, meus irmãos, ele está dizendo: olha, se vier revelação da parte de Deus. E se precisa ter muito cuidado a respeito disso, porque hoje tem muita gente se levantando por aí, dizendo que está querendo dar recado da parte de Deus, quando não é recado da parte de Deus. E um grande exemplo é: Deus não nos dá recado falando da vida das outras pessoas. Deus pode nos dar recados para que nós preguemos coisas a fim de exortar pessoas que estão errando. Mas Deus não nos manda recado falando da vida de A, B ou C. E tem muita gente que se levanta para dizer que Deus revelou, que Deus está lhe dando uma palavra, que a palavra é da parte de Deus. A fim de falar da vida dos outros, a gente precisa ter cuidado a respeito disso. Era um parêntese que nós precisamos lembrar e ter isso em nosso coração. Mas Paulo diz: olha, se há alguém então que recebeu a revelação do Senhor, esta pessoa pode então falar. Ele diz: todos temos o direito, ou todos nós podemos profetizar, porém que seja um após outro, com ordem também, assim como ele havia falado a respeito do dom de língua, que seja um após outro, para que todos possam aprender e serem consolados. Ou seja, Paulo diz que o dom de profecia é para ensinar e para consolar e para corrigir o povo de Deus. Lembra-se do que Paulo vai escrever a Timóteo? Toda a Escritura, pois, é inspirada por Deus para a repreensão, para o ensino. Paulo vai dizer: olha, a palavra de Deus é inspirada para repreender, para ensinar, para confortar, para consolar as pessoas. E aqui ele está dizendo: o dom de profecia é para
consolar, é para ensinar, é para corrigir. Ou seja, Paulo estava falando aqui do dom de pregar a palavra de Deus. Ele diz: todos podem pregar a palavra de Deus, contudo que seja a palavra do Senhor. Se alguém tem uma revelação do Senhor, que seja a respeito da palavra do Senhor, que seja algo que está na palavra do Senhor. Paulo aqui, precisamos também fazer um parêntese, Paulo aqui não está falando de novas revelações. Paulo aqui não está falando de coisas que seriam reveladas ao povo, que o povo nunca havia escutado, nunca havia ouvido. Tudo o que Deus revelou para mim e para você se encontra na sua palavra. Não há mais nada de novo que não se encontra na palavra de Deus, que Deus ainda vai em algum momento revelar a mim e a você. Nada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para o conforto, para o consolo, para o refrigério das almas. Não precisa ser nada além daqui. Paulo é um mesmo que, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: olha, mesmo que apareça um anjo dos céus e comece a pregar algo que vá além, adicionar algo além daquilo que eu tenho ensinado a vocês e pregar a vocês, que seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoado por vocês. Repreendam e não recebam essas coisas. E aqui Paulo estava dizendo: olha, se alguém receber uma revelação do Senhor, essa pessoa pode então falar, essa pessoa pode então pregar. Mas ainda assim, é pregação com ordem. Precisa ser um após o outro, para que as pessoas sejam ensinadas, consoladas, confortadas e exortadas. No versículo 32 ele diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, o dom de profecia não é um dom que o crente está lá e de repente ele é tomado, o pastor está lá e de repente ele é tomado por aquele dom e ele começa a profetizar e ele começa a pregar a palavra de Deus, ele não consegue se controlar, não. Mas Paulo diz: o espírito dos profetas são controlados pelos próprios profetas. Ou seja, aquelas pessoas que tinham um dom de línguas, muitas vezes elas começavam a falar de forma desordenada, como que não tendo um controle daquele suposto dom que eles tinham de línguas. Paulo então aqui faz uma comparação dizendo: olha, os profetas, o espírito dos profetas, eles são controlados pelos próprios profetas. Ou seja, não tem essa de que alguém vai começar a profetizar, alguém vai se levantar e começar a pregar a palavra de Deus, como se não pudesse se controlar e eu tenho que falar, e começaria então a falar e pregar. Paulo diz: não é isso. Aqueles que têm de fato o dom de profecia, aqueles que têm de fato o dom de pregar a palavra de Deus, eles têm domínio sobre esse dom. E esse dom não vem a tomá-los e fazer com que eles comecem a agir, a pregar de forma desordenada, como se eles não pudessem se segurar. Não é isso. E o apóstolo Paulo, então, conclui dizendo esta passagem, esse trecho, dizendo: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. As coisas precisam ter ordem dentro da igreja. As coisas precisam ter ordem no culto que nós prestamos ao Senhor. Era isso que Paulo estava dizendo. Quer usar seus dons, use, porém da forma correta, visando a edificação da igreja. Às vezes a gente acha, porque a gente está na casa de Deus, a casa do meu pai, então eu posso ter liberdade, intimidade, de fazer aquilo que eu bem quero. Meu querido, meus irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a Bíblia nos diz. Eu e você precisamos ter muito cuidado, muito zelo com aquilo que nós fazemos no momento do culto na casa do Senhor. Nós vimos aqui uma peça um tanto quanto cômica para nos trazer lições sérias. Não acho que isso não acontece, isso acontece. Isso acontece. Não acho que daqui do púlpito, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar algumas coisas. Pelo contrário, aqui a visão mais privilegiada que alguém pode ter de todo o tempo. Eu, quando era criança, e às vezes estava exagerando, vi que o meu avô daqui de cima, ele sempre olhava para mim, geralmente era para mim e para meu primo, para mim e Daniel. Daqui de cima ele sempre achava, sempre olhava para a gente de uma forma que nós entendíamos o que é que ele estava querendo dizer.
E era estranho porque a gente estava na galeria, ele olhava, a gente estava lá atrás, ele olhava, a gente estava no meio, ele olhava, na frente ele olhava. E eu não entendia como ele conseguia achar e como ele conseguia enxergar em todos os lugares a gente. Porém, hoje, daquele tempo, a gente vê tudo. E essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Eu e você precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos fazendo no momento de culto, quando nós estamos aqui reunidos. Por menor que seja o seu celular, não ache que ele é invisível em suas mãos. Nós enxergamos ele aqui. E isso está refletindo como era o seu relacionamento com ele. Por mais que a sua conversa seja discreta, daqui nós enxergamos quando você está conversando sem parar. E nós até percebemos às vezes. Não é revelação de Deus, mas às vezes a gente até percebe que quando a conversa não é sobre a pregação, não é sobre a mensagem. Meus irmãos, tenhamos cuidado com o que nós estamos fazendo no momento de culto na igreja. Porque isso mostra a forma como nós encaramos o nosso relacionamento com Deus e a forma como nós levamos o nosso relacionamento com Deus. A partir do versículo, então, 33, o apóstolo Paulo nos diz: porque Deus não é de confusão, e sim Deus de paz. A partir do versículo 34, então, eu tenho certeza que agora as mulheres estavam se prendendo nos bancos, esperando chegar a essa passagem. E algumas como que querem se armar, esperando para ver o que é que o pastor vai falar a respeito disso. Versículo 34 e 35, o apóstolo Paulo se dirige às mulheres, dizendo que elas deveriam ficar caladas na igreja. No capítulo 11, Paulo falava que as mulheres poderiam orar e poderiam participar em algum momento do culto. Ele aqui não está se contradizendo. Mas o que Paulo fala aqui a respeito de algo específico que estava acontecendo naquele momento, naquela igreja de Corinto. Havia mulheres que elas estavam participando do culto, tendo atitudes, querendo ter atitudes no meio do culto, totalmente erradas. Mulheres estavam querendo participar do culto e entrar no culto usando um vestimenta e um traje errado, por exemplo, sem o véu que elas deveriam usar. E essas mulheres eram mulheres que haviam vindo da incredulidade, mulheres que haviam vindo do mundo lá daquela cidade. A cidade de Corinto, que era uma cidade extremamente perversa. Eles tinham uma deusa, agora me fugiu o nome dela, uma deusa da sensualidade, onde eles tinham um templo daquela deusa, onde ofereciam culto àquela deusa. E eles usavam, aquelas mulheres usavam trajes naquele culto, que é como se fosse mais ou menos uma mulher entrar de biquíni hoje na igreja, uma roupa de banho, uma traje de banho. E aquelas mulheres estavam querendo levar esse tipo de prática para dentro da igreja. E estavam querendo interromper os profetas que muitas vezes estavam pregando, ou os apóstolos que estavam pregando a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo se dirige a essas mulheres especificamente dizendo: olha, as mulheres se conservem calmas. Se há de verdade a intenção delas de questionar e de perguntar alguma coisa, então faça em casa o seu marido. Mas não no momento do culto. Paulo sabia a quem estava escrevendo e o porquê ele estava escrevendo. Então ele não estava escrevendo diretamente a você hoje desta forma. Mas porém você, mulher, se em algum momento você vai querer ter atitude como aquelas mulheres estavam tendo, isso é direcionado a você. Você não age como elas agiam, como elas estavam agindo, porque só isso vai ser direcionado, sim, a você. O apóstolo Paulo, então, vai concluir esta passagem, concluir este capítulo, dizendo: meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proibais aqueles que falam em outras línguas, lá no versículo 39. Ou seja, Paulo estava aqui tentando trazer a paz àqueles irmãos, dizendo: olha, não julguem uns aos outros, não menosprezem uns aos outros, mas você que tem o dom de profecia, o dom da pregação da palavra, use com zelo, use com cuidado esse dom que Deus lhe deu, e não proíba e não julgue aquele que tem o dom de língua.
Não acho que você pode julgar, porque eu estou dizendo que o dom de profecias é superior ao dom de línguas. Não julgue, não menospreze aquele que tem o dom de língua, mas respeite. E ele aqui estava na esperança de que aqueles crentes que tinham uma diversidade de dons iriam usar os dons da forma correta, de acordo com as demonstrações que ele estava fazendo, que ele havia acabado de fazer. Aquele que tem o dom de profecia, use da forma correta. Aquele que tem o dom de línguas, use também da forma correta. Eu não duvido, se você me perguntar, que Deus pode dar esse dom de línguas, por exemplo, hoje a alguém. Eu não duvido disso. Deus é completamente soberano, Ele pode derramar o dom que Ele quiser sobre quem Ele quiser. Porém, Paulo nos dá aqui algumas marcas de nós percebermos se esse dom é de fato vindo de Deus ou não. Se uma pessoa tem de fato um dom de línguas, ela só vai falar em línguas na igreja se há quem interprete. Se há quem interprete e há mais de uma pessoa que fala em línguas, nós vamos ver que só devem ser 2 ou 3 pessoas no máximo, como o próprio apóstolo Paulo nos diz aqui, 2 ou 3 pessoas no máximo para falar em línguas, de forma ordenada, uma após outra, sendo interpretadas por aquele que tem o dom de interpretar línguas. Isso vai nos mostrar que essas pessoas de fato têm o dom de línguas. Porém, se não for assim, isso vai nos mostrar um grande indício de que não há nestas pessoas aquele dom. E elas estarão usando de confusão. E elas não estarão edificando a igreja. Porque Deus é um Deus de paz. E não um Deus de confusão. Ele é um Deus de ordem. E não um Deus de confusão. Da mesma forma que aqueles que têm o dom de profecia, o dom de pregar a palavra de Deus, se tem, use da forma correta. E se você tem, você vai fazer da mesma forma que o apóstolo Paulo nos mostrou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que esse dom deve ser usado, que esse dom deve ser trabalhado, que esse dom deve ser exercido. Então Paulo diz, tenham cuidado na forma de exercer o dom de vocês. E isso tudo, Paulo está falando desta forma bem detalhada e cuidadosa, visando um único fim, um único objetivo. Paulo visa dizer, olha, tudo precisa ser feito com ordem e decência. Pense, é o Espírito Santo dizendo a mim e a você, tudo precisa ser feito com ordem e decência. No culto a Deus, é preciso haver ordem e decência. No culto a Deus, é preciso haver reverência. É por isso que Paulo gasta esse tempo dizendo, olha, quem tem dons de língua, fale dessa forma. Quem tem dom de profecia, fale dessa forma. O dom de profecia é superior ao dom de línguas por causa disso. Então tenham cuidado. Paulo gasta esse tempo dizendo isso porque ele sabe do que Deus se agrada. E o que Deus se agrada é um culto que é oferecido a Ele com ordem e decência. Como aplicar estas verdades às nossas vidas? Eu gostaria de trazer algumas aplicações bastante práticas. Meus irmãos, usemos de fato de ordem, de decência e de reverência no momento do culto na igreja. Não converse. Não tire a atenção das outras pessoas que estão querendo prestar atenção no culto com as suas conversas. Não faça. Use de ordem e decência. Se você tem um telefone e você não pode de forma alguma desligar o seu telefone quando você entrar no templo para oferecer um culto a Deus. Isso é um caso de vida ou morte. Se você vai ter um problema de saúde por desligar o celular e precisa que ele fique ligado, bote o seu telefone no silencioso. Ele não precisa tocar e mostrar a todo mundo que ele está tocando, tirando a atenção de todas as pessoas. Isso é ordem e decência e reverência diante de Deus. Meus irmãos, quando vocês estiverem chegando à igreja, que o culto já tenha começado, não custa entrar no templo em silêncio. Não custa entrar no templo sem fazer barulho.
para não atrapalhar o culto que está sendo prestado ali, para não atrapalhar a atenção dos outros irmãos que estão prestando a sua atenção naquilo que está sendo feito aqui em frente. Entre em silêncio. Meus irmãos, antes de entrar para o nosso momento de culto, você tem a oportunidade de ir lá atrás e esvaziar quantos bujões de água você quiser. Mas não precisa você esperar o momento da pregação da palavra de Deus para você sair e ir lá atrás beber água. Muito menos para você ir lá atrás beber água e trazer água para toda a igreja também. Não precisa disso. Use de ordem e decência no culto. Use de reverência no momento do culto. Meus irmãos, não mexam no seu celular, não fique trocando mensagem, não fique entrando na internet, no celular no momento do culto. Não fiquem conversando nos grupos no momento do culto. Usem de ordem e decência. Usem de reverência no momento do culto. Lembre-se que isso tudo reflete como você encara a Deus e como você encara o seu relacionamento com o Senhor. Meus irmãos, não acho que porque a nossa igreja é pequenininha, aconchegante, todos nós nos conhecemos, você pode estar a todo momento se levantando, indo de um banco para o outro, e passando na frente de todo mundo, e querendo sair por qualquer canto que você seja, que você queira, e necessariamente ter que usar essa porta aqui, onde você vai chamar a atenção de todo mundo, e nós colocamos essa porta, que é chamada pela vai e vem, ela abre para um lado e para o outro, e tem gente que passa aqui que acha que é obrigatório, se a porta vai e vem, eu tenho que passar e tenho que fazer ela ir e vir. Então eu passo e empurro e vou e deixo ela ficar lá, abanando. E todo mundo, quando nós estamos aqui pregando, todo mundo que alguém passa e faz isso, todo mundo inevitavelmente, naturalmente, olha e perde a atenção. Meus irmãos, usemos de ordem e decência, usemos de reverência no momento do culto. Ensinemos isso aos nossos filhos. Ensinemos isso aos nossos filhos. Isso é obrigação nossa, pais. Ensinar desde agora aos nossos filhos terem ordem e decência no momento de culto. A minha, graças a Deus, tem demonstrado que aprendeu. Elas já sabem a ordem qual é. O culto começou, ela vai fechar a boquinha dela. E ela agora já sabe que se tem amiguinhos e coleguinhas que estão conversando, ela já sabe que ela vai ficar calada em algum momento. E se eles insistirem, ela vai sair daquele lugar e ela vai procurar um outro lugar no bar. Graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus, ela tem começado a mostrar que aprendeu. Ela sabe que quando ela terminar o cultinho dela, ela vai vir para cá e vai sentar no banco até terminar o momento de culto. Ela sabe, inclusive, que ela vai respeitar o momento de aviso depois do culto. Por mais que nós estejamos cansados, eu posso lhe garantir que nós não vamos morrer se nós esperarmos em silêncio terminar o momento de aviso. Meus queridos, isso é ordem e decência. Isso é reverência no culto a Deus. Isso agrada o Senhor. Isso mostra a forma como nós encaramos o nosso relacionamento com Deus. Isso mostra a forma como nós encaramos o Senhor. Nós possamos usar de ordem e decência no culto. Não acho que quando você faz o contrário, você está passando desapercebido. Há muita gente que está vendo. E mais ainda, Deus está vendo tudo que você tem feito no momento do culto, que não é de ordem, de decência, de reverência ao Senhor. Ele tem sido desagradável. Eu espero, a minha oração é que eu e você possamos ter consciência disso, e que eu e você possamos contribuir para a edificação da igreja no momento do culto. Porque o momento do culto visa isso, edificar a vida da igreja. Que nós possamos usar de ordem e decência. Que nós possamos usar de reverência no momento de culto, quando nós estivermos juntos aqui no mundo. Eu suplico a Deus que eu e você possamos passar a fazer isso. Que eu e você levemos a sério esse tipo de coisa que nós estamos dizendo. Não é recado
para A, B ou C. É recado para toda a igreja do Senhor. Não acho que Xandó está falando diretamente para mim. Xandó está falando para toda a igreja e para ele também. Se eu tenho dado graças a Deus e minha filha tem demonstrado aprender algumas coisas desse tipo, eu tenho um outro que ainda está crescendo e não sei se ele vai demonstrar esse mesmo aprendizado. Então eu preciso colocar isso para mim no meu coração. Usemos de ordem e decência. Que Deus assim abençoe a minha vida e a sua.